Muito bem, meus amigos, que possamos sentir a paz do Cristo em nosso íntimo. Nós estamos nos encontrando hoje para conversarmos sobre um assunto sempre oportuno, não é? Que deve estar voltando à nossa frente, voltando à nossa análise, porque diz tudo, ou quase tudo, sobre os cuidados que devemos ter para aproveitarmos tudo que temos à disposição para o nosso crescimento no campo moral, para sabermos lidar cada vez melhor com as leis divinas. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Como temos aproveitado as oportunidades de evolução? E elas são inúmeras, né? Nós sabemos que tudo à nossa volta representa essas oportunidades que Deus nos oferece o tempo todo. Desde o momento que temos uma responsabilidade de participar de um grupo familiar, de um grupo social, de um ambiente profissional, nós estamos sempre cercados por oportunidades em que devemos exercitar o nosso esforço pela nossa evolução. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, tem uma afirmativa que eu fiz questão de trazer. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, começou por ser átomo. Essa afirmativa nos mostra todo o encadeamento nas leis de Deus, na obra do Pai Criador, em que tudo faz sentido. Tudo tem um início, tudo tem um desenrolar. Então, é para nós analisarmos, inclusive, né, no início desse nosso encontro, como é que o princípio inteligente, ou princípio espiritual, evolui. Nós temos, né, vou mostrar daqui a pouco as obras onde eu me baseei para trazer essa análise. Nós temos no campo dos minerais a experiência do princípio inteligente em termos de atração e coesão, né? O chamado, tecnicamente, sistema cristalográfico. Já nos vegetais, nós temos o princípio inteligente observando, né, essa experiência da sensação. Na verdade, o princípio inteligente ele não observa, né, mas ele experimenta, mesmo sem o estado de consciência, essa sensibilidade celular. E é interessante que no campo dos vegetais fica mais evidente quando, referindo-me, né, ao que se conhece como plantas amigas ou plantas companheiras, como essas plantas plantadas próximas umas das outras acabam até se desenvolvendo mais. É interessante quando a gente começa a observar detalhes nas diferentes espécies de vida onde o princípio inteligente passa, né? No reino animal, nós já vamos ter uma experiência diferente para o princípio inteligente, em que ele vai ter o exercício do instinto, a sua própria proteção, a proteção dos filhotes, né? Já existem aí sinais de uma inteligência que começa a surgir, chamada de inteligência rudimentar. Quem tem um cãozinho em casa, em certos momentos, garanto que fica pensando, mas meu Deus, parece que esse cachorro está raciocinando alguma coisa. A gente sabe que não, em hipótese alguma, vai se comparar com o nosso raciocínio, né, do espírito humano, mas fica evidente, né, para nós que estudamos a doutrina, como já nos animais, certos aspectos mais próximos da nossa natureza começam a despontar. Cada tipo de animal tem as suas características, né? No reino hominal, então, nós vamos ter o surgimento do espírito humano, que nós ainda não podemos entender, não é? Como é esse mecanismo do surgimento do espírito humano, mas nós entendemos que está tudo sob as leis de Deus. E no reino nominal, com o surgimento do espírito humano, nós vamos ter então a razão, o raciocínio lógico, que aos poucos
nas primeiras encarnações, vai se desenvolvendo um estado de consciência. Estado de consciência, de uma maneira muito simples para explicar, é saber que sabe. Então, isso vai surgindo nas primeiras encarnações do espírito humano. E o que eu acho também muito interessante é que a cada encarnação, atualmente, né, nós estamos vivendo várias encarnações, uma após a outra, nós sempre temos que recomeçar o exercício da razão e do estado de consciência. O espírito recém-encarnado, ele passa por aquele período, né, da infância, e aí ele, aos poucos, à medida que vai crescendo, né, como pessoa, vai saindo dos primeiros anos de infância para os anos posteriores, a razão vai surgindo de uma maneira mais clara e o estado de consciência também vai se instalando ou se reinstalando para a experiência do espírito. No reino nominal, usufruindo do estado de consciência, o espírito tem um longo caminho evolutivo até alcançar a condição de puro espírito. Deus nos cria simples e ignorantes, todos nas mesmas condições, mas todos nós perfectíveis, ou seja, em condições de chegar ao nível de puro espírito. Eu trouxe de Iluminação Interior de Joana de Ângeles, né? Através de Divaldo Franco, e também do livro Consolador de Emmanuel, através de Chico Xavier, esses dados para nós podermos fazer essa análise inicial no nosso encontro. A evolução do espírito, de simples e ignorante a puro espírito, né? Nós já tínhamos nos referido a isso. A duração desse percurso, nós sabemos, depende de cada um de nós, de cada espírito. Quanto tempo, quais os milênios, quantos serão que eu precisarei para chegar à condição de puro espírito? Cada um vai ter o seu histórico. E, claro, cada um de nós, né, cada espírito, vai estar ocupando um planeta de acordo com o seu grau evolutivo. A não ser aquela situação em que espíritos missionários, que já estão em patamares mais altos de evolução, vêm, por exemplo, ao nosso planeta de mundo, classificado como mundo de expiação e provas, para nos ajudar, para ajudar a humanidade terrena, no caso. O nosso codificador Allan Kardec, ele criou uma classificação muito didática para que nós pudéssemos entender melhor essa classificação evolutiva dos mundos. No primeiro tópico, nós temos os mundos primitivos, né? Onde os espíritos realizam suas primeiras encarnações. É ali que tudo começa. O espírito vai começando a aprender a lidar com a convivência, com a natureza. Bom, nós já estamos aí, ó. A Terra é um mundo assim, está destacado ali no final. Mundo de provas e expiações, onde, infelizmente, né, predomina o mal, porque há muita ignorância. As pessoas sofrem as consequências dos erros praticados, surgindo a expiação, ou passam por experiências, testes, testemunhos, seriam as provas. Dependendo do estado em que se encontra o espírito, em termos de compreensão do seu processo evolutivo, ele até participa, no seu novo planejamento reencarnatório, do que virá pela frente como expiação ou como provas. Isso depende muito do estado em que se encontra o espírito, em termos de compreensão do seu caminho evolutivo. Então, nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, mas sabemos, né? Já vivemos um período de transição para mundo de regeneração. E aí cresce cada vez mais a responsabilidade de cada um de nós. Mundos de regeneração. Neles, as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças. Devemos entender que num mundo de regeneração, as expiações com certeza serão diferentes de um mundo de provas e expiações.
porque a cada degrau evolutivo, as situações se modificam, né? Então, as almas que ainda têm o que expiar, aurem, né? Conseguem novas forças, novas energias, repousando das fadigas da luta que travou, né? Que travaram no mundo de expiações e provas. São mundos de transição entre os mundos de provas e expiações e os que vêm a seguir. Então, esse é um período até de refazimento, né? Para os espíritos que conseguiram chegar a esse estágio. Prosseguindo ainda nessa classificação, que, como vocês estão percebendo, foi extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A sigla ESE, capítulo 3º. Mundos ditosos ou felizes. Ainda não é o último patamar, né? Na classificação de Kardec. Nesses mundos predomina o bem. Eu deixei em destaque, porque nós percebemos com essa explicação que ainda existe algum resquíciozinho, obviamente, não se comparando com o mal que existe no mundo de expiações e provas. Mas alguma coisa ainda pode existir, exigindo dos espíritos o cuidado necessário. Nesses mundos predomina o bem, prevalece o bem, porque seus moradores são espíritos mais evoluídos. Há muito bem-estar e progresso geral. É um outro ambiente que nós até nem conseguimos ainda direito avaliar. Chegaremos lá, com certeza. E temos, então, esse patamar de celestes ou divinos. Olha que mundos são esses, né? Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Não tenhamos dúvida, né, que a cada degrau em que o espírito sobe no seu caminho evolutivo, ele tem a chance de se tornar um trabalhador do Cristo, né? Um trabalhador ajudando o Pai Criador na conservação da sua obra. Agora, esses espíritos que ocupam os mundos celestes ou divinos, com certeza terão missões muito específicas, né? Bem direcionadas para ocupações que realmente, onde somente reina o amor, né? As leis de Deus de maneira integral. Não há dúvida, né? Só para olhando ali, né? Aquele título, a doutrina espírita amplia a nossa visão. Nós não temos dúvida sobre isso. A partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós passamos a entender coisas que não entendíamos, não tínhamos nem noção antes. À medida que vamos estudando a doutrina, passamos a entender muito melhor as leis de Deus e como devemos lidar com elas. Esse é o segredinho, não? A gente aprender a lidar com as leis de Deus, que são perfeitas, sem a menor dúvida. E, claro, essas leis se aplicam a tudo e a todos. Tudo que acontece, originalmente, está com base nas leis de Deus. Obviamente que nós, espíritos encarnados, seres humanos, quando tropeçamos ao lidar com essas leis, quando fazemos o que não deveríamos fazer, as consequências vão surgir. Mas não podemos dizer, isso é problema de Deus. Cuidado, porque se eu não sei lidar com uma lei divina, vou provocar consequências complicadas, muitas vezes. O caminho evolutivo é estritamente pessoal. Cada um de nós tem o seu histórico. Cada um de nós constrói a sua estrada de aprimoramento. Eu procurei fazer aqui esse encadeamento, né, entre livre-arbítrio, lei de causa e efeito, consequências de nossas escolhas. Deus nos concede essa liberdade de escolha e julgamento, o livre-arbítrio. À medida que eu vou penetrando, né, no campo do raciocínio lógico e no estado de consciência, eu passo a ser responsável por aquilo que eu penso e faço. Então, o meu livre-arbítrio, a minha capacidade de escolha e julgamento, ela provoca uma lei divina chamada lei de causa e efeito. E essa lei é inexorável. Surgem as consequências de nossas escolhas. E essas consequências irão ter um efeito, muitas vezes até imediato, na encarnação atual,
ou poderão ser algo a se trabalhar numa próxima encarnação. E aí surgem provas, expiações, dependendo daquilo que nós fazemos. Como também, se nós fazemos boas escolhas, as consequências serão boas para nós e o ideal que seja também para outras pessoas. Aí vem um tópico fundamental. A família é a base primordial para a nossa formação. Não podemos ignorar isso. O ser humano é um ser naturalmente gregário. Ele precisa viver em conjunto. Ele necessita da convivência. Aliás, nós percebemos isso, né? Nas espécies anteriores de vida. Então, essa formação familiar é básica para o desenvolvimento do ser. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Eu achei essa segunda frase aqui excelente, quando coloca a casa, o lar, como exportando caracteres para a vida social. Eu lido com alunos há muitos anos e dá para notar alunos que vêm de uma família equilibrada, serena, preocupada em educar seus filhos, e também com alunos que vêm de ambientes familiares meio complicados. Dá para notar. Então, essa exportação é importantíssima. E isso nós vamos ver daqui a pouco, né? A responsabilidade que traz para os ocupantes dessa família, a começar pelos pais. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. É no lar que tem início a paz que o mundo precisa. Quem não se lembra, né, daquele diálogo entre um jovem e Madre Teresa de Calcutá, em que o jovem pergunta: Madre, o que eu posso fazer para ajudar a instalar a paz no mundo? Madre Teresa, do alto da sua sabedoria, faz questão até de repetir a pergunta, né? Ah, você quer saber, meu filho, o que fazer para ajudar a implantar a paz no mundo? E o jovem, claro, confirmou: sim. O filho, vá para casa e ame sua família. Foi uma resposta sábia, né? Então, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Isso vem confirmar, né? Como a família é a base primordial da paz do mundo. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Esse livro de Neio Lúcio, através de Chico Xavier, traz uma realidade importantíssima e que nós devemos analisar os dias atuais. Como está a vida em família atualmente? Está havendo diálogo presencial? Ou será que as pessoas em família, os integrantes de uma família, estão mais conversando via celular do que olho no olho? Vamos meditar um pouco sobre isso. Esse é um assunto também que eu não poderia deixar de abordar. Infelizmente, nós temos hoje, não são poucas, famílias desestruturadas. Pessoas que se conhecem acidentalmente, acabam dando início a um relacionamento mais íntimo, um filho é gerado, ou mais de um, e dali surge uma família que, infelizmente, não terá a estrutura necessária para que possa exportar caracteres positivos para o mundo como um todo. Nós temos filhos gerados por relacionamentos irresponsáveis. E olha o que o nosso codificador deixou lá no Livro dos Espíritos, questão 685. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aí eu pergunto, onde é que nós começamos a criar hábitos? Onde? É na família. É no ambiente familiar. Não temos dúvida.
Eu costumo até comentar, nós já fiz isso em outras palestras, nós achamos que uma criança é tão pequenininha, está ali brincando no meio da sala, ela não está percebendo o que acontece à sua volta? Sim, está sim. A criança é observadora. E muitas vezes os adultos ali não percebem isso. E falam o que querem, usam até um vocabulário inadequado, atitudes que não deveriam estar sendo tomadas. E a criança está ali observando. Um belo dia, não demora muito, aquela criança fala um palavrão, tem uma atitude que traz um desconforto para todo mundo. Meu Deus, como essa criança aprendeu isso? Pois é, o descuido no ambiente familiar pode ter consequências seríssimas. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. A família é o laboratório de vivência das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução. Vem confirmar o que nós temos conversado nesses minutos aqui. Mede-se o desenvolvimento e a maturidade psicológica de uma pessoa quando o seu relacionamento no lar é positivo. Lembra do que eu falei ainda há pouco sobre os alunos que eu tenho lidado? Isso é visível. Isso vai marcar uma pessoa no transcorrer da sua vida. O lar se faz sempre a escola na qual os hábitos irão definir todo o rumo existencial do ser humano. Joana de Ângeles, né, mais uma vez, deixa para nós uma lição imperdível, né? O Despertar do Espírito, de Joana e de Valdo Franco. Essa pergunta, eu até costumo, dependendo do curso e do assunto que eu vou estar tratando, eu costumo lançar para os alunos. Como eu pretendo educar meus filhos? Principalmente quando são alunos, né, de jovens ainda, né? Eu noto que ainda não têm compromissos de filhos. Ou se tiverem também, não tem problema. Podemos fazer essa pergunta. Como pretendo educar meus filhos? Muitas vezes, eu diria até que quase sempre, quando um casal se une, não chega a fazer uma pergunta dessa, viu? Não sei. Acho que não. Já começar a pensar como deverá educar seus filhos. E quando os filhos já estão, não é, ali na convivência, essa pergunta é muito importante, sem dúvida. Como estou educando meus filhos? E é interessante, como nós já percebemos que aqui já começa o processo do autoconhecimento, né? Que nós temos aqui na doutrina sempre aquele lembrete, né? Busquemos o autoconhecimento. Inicialmente, como pretendo educar meus filhos. E depois, como estou educando meus filhos? Ah, mas tem mais uma interrogação aí, ó. Ao observar meus filhos hoje, a maneira como os eduquei foi adequada? Por que essa pergunta é importante? Ela sempre será importante. Por quê? Porque nós poderemos até verificar a necessidade de chamar um filho adulto que está demonstrando algo que não está bem em termos de comportamento ou de lidar com a vida, para conversar, para dialogar, para apoiar, para ajudar de alguma forma. E também para ver se aquele papel que nós vínhamos cumprindo foi cumprido como deveria ser. Então, isso aí está muito voltado para essa nossa autoanálise de como estamos lidando com as leis divinas, como estamos gradativamente evoluindo na nossa rota, né, de ascensão. Família significa também preparação para o mundo social e profissional, como falávamos anteriormente. Esse é um ponto primordial. Valorizarmos a família, a vida no lar, o entendimento. Discrepâncias vão surgir, dissidências, isso faz parte da convivência, mas temos que aprender a lidar com tudo isso. Na atual encarnação, como tenho me comportado como filha, como filho? Aí vão surgir indagações para os integrantes da família, viu? É bom, né? Todos nós façamos
essa pergunta. Como tenho me comportado como filho e como filho? E, para nós que já estamos com a idade um pouquinho mais avançada, podemos também fazer um balanço. Como foi meu comportamento como filho, como filha? A mesma pergunta, como tenho me comportado como irmã, como irmão? Eu sou só carinhoso com meu pai e minha mãe, e meu irmão ou minha irmã, como é que eu lido? Como eu lido como pai, como mãe, não tem aqui, mas como avô, como avó, como tio, tia, todos nós pertencemos a uma família. Claro que dependendo da situação de cada família, há distâncias físicas que existem, mas há outras em que a proximidade é muito grande. Então, todos os integrantes devem se perguntar como estão se comportando dentro dessa família. Os pais são referenciais para os filhos, não tenhamos a menor dúvida. Os pais são referenciais para os filhos. Como tenho contribuído para que o meu ambiente familiar seja de compreensão, de ajuda mútua? Essa indagação é para todos os integrantes da família, sem dúvida, né? Cada um de nós tem essa responsabilidade de contribuir para o ambiente familiar, que é a base primordial da nossa formação. Agora, fora do ambiente familiar, eu posso influenciar outras pessoas. Posso. E hoje em dia, com a tecnologia moderna, isso vem crescendo de uma forma, eu diria até que preocupante. Eu ocupo algum cargo de liderança? Sim, isso é muito comum, né? Pessoas que já estão na vida empresarial e que a partir de um certo momento ganham essa responsabilidade de liderar uma equipe. Eu estarei influenciando pessoas num cargo de liderança. Eu me destaco socialmente, por exemplo, atuando nas redes sociais, conquistando seguidores. Olha, meus amigos, o que isso vem acontecendo. Claro, existem situações que trazem boas consequências, mas infelizmente, muitas situações nesse campo aí da tecnologia moderna vêm causando sérios problemas. Eu ocupo algum cargo político? Como estou ocupando um cargo político? Como tem sido o meu comportamento? E aí nós temos que fazer uma rápida análise, né, sobre essa responsabilidade por influenciar outras pessoas. Como está sendo a minha atuação nesse campo? Principalmente as gerações novas seguem lideranças em redes sociais nem sempre benéficas. Vamos fazer uma rápida análise disso. Como têm surgido problemas nesse campo? Crianças, jovens e até adultos que se deixam fragilizar e se deixam dominar por alguém numa rede social que traz sérias consequências. Até suicídio vem ocorrendo, meu Deus. Temos que ter muito cuidado com isso. Profissionais da área de educação escolar, nos seus diferentes níveis, exercem forte influência. A influência de um professor sobre os alunos é muito grande. Muito grande. Se eu sou um professor, eu tenho que estar observando isso. Como eu estou influenciando meus alunos? Eu fiz questão de trazer do livro O Homem Integral, e vocês vão notar que lá embaixo nós temos o ano, né, em que o livro foi lançado, em 1990. Fiz questão de trazer para esse slide o ano de lançamento do livro de Joana de Ângeles através de Valdo Franco. Olha só o que Joana nos passa nesse livro. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que para tal se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Super atual.
Nós temos um depoimento aqui de Joana de Ângeles, de 30 anos atrás. O interessante é que 24 anos depois, não vou entrar em detalhes, mas 24 anos depois, surgiu no Brasil uma ação no campo jurídico para identificar sérios problemas nisso que Joana de Ângeles está abordando aí. Não precisa entrar em detalhes. Basta que vocês pesquisem o ano 2014, vocês vão descobrir a que eu estou me referindo. Cada um de nós responderá pelo bom ou mau aproveitamento, das oportunidades de aprendizagem e de adequação às leis divinas. As leis de Deus são assim. Não há privilegiados. A lei de causa e efeito, a que nos referimos anteriormente, funciona o tempo todo. Dependendo de como nós estamos lidando com essas oportunidades e de aprendizagem, nós estaremos respondendo por isso. A ajuda espiritual vem ao encontro do nosso esforço na busca pelo aprimoramento. Sempre seremos ajudados. Principalmente quando estivermos ligados a um comportamento equilibrado, que estaremos facilitando, inclusive, a influência espiritual dos nossos companheiros no espaço, os bons espíritos. Então, o nosso esforço na busca pelo aprimoramento facilita e muito o apoio necessário, que precisamos sempre, né? No livro Otimismo, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, eu procurei extrair alguns detalhes para o nosso aproveitamento. Fracassado é aquele que abandona a luta ou nega-se a travá-la. É difícil, é um belo desafio eu procurar me ajustar às leis divinas e me tornar cada vez melhor? Sem dúvida que é um desafio, mas eu tenho que encarar. Eu preciso enfrentar esse desafio, sim, e vou conseguir, dado o meu esforço e a ajuda que estarei recebendo. Agora, dificilmente logrará vitória quem se recusa a enfrentar os desafios do cotidiano. Não há como. Nós temos, a partir do momento, inclusive, principalmente, que nós entendemos o mecanismo dessas leis divinas, como a doutrina nos oferece, né, essas explicações, nós precisamos enfrentar esses desafios. Desistir do empreendimento porque se apresente difícil significa abandonar-se a contínuos insucessos. Eu tenho escutado algumas pessoas falarem assim: não me considero espírita, não, eu não mereço ainda ser espírita, isso aí só na próxima encarnação. Ser espírita é muito difícil. E é bom que a gente analise o seguinte: a partir do momento que eu me identifico com a doutrina espírita, e principalmente quando eu passo a estudá-la, na busca de novas informações, para que eu possa realmente vivenciar aos poucos os ensinamentos que existem, eu sou espírita. Eu optei pela doutrina espírita. E esse esforço precisa ocorrer para que eu vá gradativamente me aproximando dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Não recear jamais, nem ceder à tentação da desistência na luta de ascensão. Joana de Ângeles, né, dá aquele impulso para que nós possamos ter realmente essa responsabilidade. Vamos continuar, vamos caminhar. Estamos cansados? Vamos dar uma pequena pausa, fazer aí um relaxamento, vamos dar prosseguimento. Vamos orar pedindo apoio, vamos continuar estudando, mas não podemos parar. E claro, né, a nossa evolução depende do processo de autoconhecimento. Essa é a melhor forma, como Kardec, né, perguntou no Livro dos Espíritos, qual seria a melhor forma, né, de nós superarmos as nossas fraquezas e podermos, de fato, avançar no caminho da lei do progresso. E a resposta foi, né? Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. E através do autoconhecimento.
Tenha coragem de autoanalisar-te. É cômodo, né? Eu ficar apontando o dedo para o outro, né? Vendo as falhas que ele comete. E o que é pior, ainda ficar comentando com outras pessoas. É fácil. Mas eu preciso trazer esse dedo para mim. O que eu tenho feito de bom? O que eu tenho feito de não tão bom ou até de muito ruim? Eu tenho que fazer essa autoanálise. Desnuda-te perante a consciência e renova-te. O autoconhecimento nos leva a uma renovação, a uma reconstrução íntima. O autoconhecimento faculta o esforço por superar as dificuldades e lutar contra as imperfeições que tisnam, ou seja, encobrem a luz da claridade diamantina da consciência que reflete o pensamento divino. Linda essa expressão, né, que nós temos. Não te des trégua nem te sintas desanimado nesse tentame, o da luta pela conquista do mundo íntimo. Esse é um exercício que precisamos fazer regularmente. Torna-te o terapeuta de ti mesmo. Essa frase de Joana de Ângeles, né, no livro O Despertar do Espírito, através do Divaldo, ela tem que ser bem compreendida, porque não vamos aqui estar desvalorizando, né, o trabalho de psicólogos, de psicanalistas ou psiquiatras. Na verdade, o que Joana nos chama a atenção é que nós podemos já, num primeiro momento, entender melhor o que acontece conosco. E saber o momento até que devemos procurar a ajuda de um profissional. Torna-te o terapeuta de ti mesmo. E claro, né? Acredito que vocês já estejam vivenciando isso. Em certos momentos, quando nós estamos assim, nos sentindo mal, até um pouco revoltados com algo, nós já conseguimos, não conseguimos? Em certos momentos, parar, opa, não posso continuar assim não. Aí pegamos um livrinho, né? Aqueles livrinhos maravilhosos, como o Pão Nosso, Vinha de Luz e outros, e buscamos ali uma página para a gente poder se acalmar, fazemos uma oração. Estamos tentando ser terapeutas de nós mesmos. Agora, se algo demonstra que o que está ocorrendo supera os meus próprios recursos, claro, vamos procurar o caminho mais adequado para um tratamento, né, que precisa ser levado à frente. Quem é responsável pela implantação do bem na Terra? Já sei que a resposta já está presente para todo mundo aí, ó. Lá no livro Pão Nosso, hein, de Emmanuel através do Chico. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, um centro espírita qualquer, simplesmente para assinalarem, ou seja, distinguirem ou perceberem o esforço de alguns poucos. Será que nós vamos a um centro espírita só com essa função de ficar observando o que acontece? Assistir mais uma palestra? Ah, gostei do palestrante, interessante, sim. Mas será que basta isso? O conhecimento adquirido dos ensinamentos oferecidos pela doutrina espírita deve nos impulsionar à vivência daquilo que aprendemos. Seja uma palestra, seja a página de um livro, seja um capítulo de um livro, seja a observação de um determinado comportamento de certa pessoa, aquilo deve servir para nós como uma chance de aprendizado. Até o que não é bom, até o que pode ser classificado como errado, deve servir de aprendizado. Eu não vou fazer isso. Essa não foi uma boa escolha. Agora, se é algo positivo, que me faz bem, então, sim, serve como referencial. O exercício prático consolida o conhecimento absorvido, construindo aos poucos a nossa evolução espiritual. Meus amigos, está mais do que provado que a melhor forma de realmente nós absorvermos um novo conhecimento é praticando.
Não adianta ficar assistindo alguém fazer um bolo se eu não vou colocar a mão na massa. Eu tenho que praticar. Todos nós somos responsáveis pela implantação do bem na Terra. Não tenhamos dúvida disso. A começar pelo nosso comportamento no ambiente familiar. Voltamos lá, né? Para o ambiente da família. Também pelo nosso comportamento nos ambientes profissional e social. O que nós fazemos está sendo observado por outras pessoas. E, claro, também pelo nosso relacionamento com a natureza em geral. Como eu lido com a natureza? Eu tenho ajudado a preservá-la? Eu cuido das minhas plantinhas como elas precisam? Eu sei lidar com o lixo? Tudo isso é importante, faz parte do nosso aprendizado e do nosso caminho evolutivo. Em todas essas situações, em todos esses ambientes, teremos oportunidades de evolução para nós e para os outros. A transformação da Terra em mundo de regeneração. Estamos vivendo, né? Esse período sabemos que não é fácil. Nós temos vários espíritos superiores que nos alertam já há algum tempo que muitos espíritos que já encarnaram ou ainda estão encarnados na Terra não poderão continuar ligados à Terra. Por quê? Porque não estão em condições de ocupar um mundo de regeneração. Desencarnam na Terra e vão reencarnar num planeta ainda em situação difícil. Sejamos verdadeiros colaboradores nesse processo. Por menor que seja a nossa contribuição, ela tem o seu valor. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Cada um de nós tem sua responsabilidade. Seja onde for, ajudemos, façamos o bem. Em hipótese alguma, prejudicamos outra pessoa. Seja qual for a atividade que venhamos a desempenhar, precisaremos assumir essa responsabilidade, ajudar a implantar o bem, a paz na Terra. Primeira Epístola de Pedro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está lá em Venha de Luz, né? Emmanuel através do Chico. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria. Devemos assumir esse papel de servir e com alegria, na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. É fácil isso, né? Como se muda rapidamente, né? Eu adoro fulano ou fulana. Basta fulano ou fulana fazer algo que eu não gostei, eu já tenho aquela rejeição. É pelo esforço contínuo, através de um autoconhecimento metódico, consciente, que todos nós estaremos na direção do Cristo. Aproveitando as oportunidades de evolução, que são inúmeras, que estão sempre ao nosso redor, sempre. O exercício da meditação é de fundamental importância. Estamos nos aproximando da conclusão desse nosso encontro, mas eu fiz questão de trazer uma análise rápida sobre meditação. A meditação deve ser inicialmente breve e gratificante. Devemos nos acostumar a ter 1 ou 2 momentos no nosso dia para podermos meditar um pouco, nos acalmar intimamente, que seja até inicialmente com a ajuda de uma leitura edificante pequena. Vamos fazer uma oração, vamos meditar um pouco, refletir sobre nós mesmos. A sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, 1 ou 2 vezes ao dia,
cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas sem perturbar-se, por mais fortes se apresentem. E aí vocês vão concordar comigo, né? Hoje nós vivemos cercados por notícias pesadas, difíceis. Basta ligar o noticiário que não demora muito, vão aparecer notícias, às vezes até que nos fazem mal intimamente. E aí nós temos que ter esse exercício da meditação, porque por mais que seja necessário nós estarmos sabendo do que ocorre, nós podemos nos proteger com esse exercício da meditação. Nós vamos estar nos colocando protegidos, né? Nos isentando da influência de coisas não agradáveis que chegam até nós. E todos nós vamos nos lembrar agora do que Santo Agostinho nos ensinou, né? Na busca do autoconhecimento. Ele recomendou o que ele aprendeu a fazer. E, claro, deu muito certo. Ao final de cada dia, lembram, né? Ao final de cada dia, ele fazia um balanço daquele dia. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de errado? Então, se nós aliarmos, né, esse exercício da meditação para o exercício do autoconhecimento, vai ser uma união maravilhosa. A meditação, portanto, não deve ser um dever imposto, mas um prazer conquistado. Nós vamos sentir prazer, dedicar minutinhos para momentos importantes para nós nos reequilibrarmos. Através de uma concentração analítica, o neófito, ou seja, aquele que está iniciando a experiência, examina as suas carências e problemas, os seus defeitos e as soluções de que poderá dispor para aplicar-se. Olha o exercício do autoconhecimento aí, né? Está lá no livro O Homem Integral, de Joana de Andes e de Valdo. A meditação bem exercitada impulsiona uma ação consequente da vontade de colocar em prática o que se descobre como necessidades de realização. É assim que a gente procura, né? Sintetizar. A vida é feita de escolhas. Eu sempre que posso repito essa frase. A vida é feita de escolhas. E nós fazemos muitas escolhas num dia apenas, sem percebermos. Vai no automático. A todo momento estamos escolhendo. Será que sempre fazemos boas escolhas? O mundo à minha volta é consequência das minhas escolhas. Por exemplo, se eu não escolho bem o que devo usar como alimento, eu não vou ter consequências? Claro. Se eu não me protejo como deveria da luz solar, eu não vou ter consequências? E isso acontece o tempo inteiro e vai, como eu disse anteriormente, mecanicamente. Vai no automático. Eu tenho que ter muito cuidado com essas escolhas. Como anda o meu campo mental? Olha o cuidado que nós temos que ter. O nosso campo mental ele tem uma importância imensa na nossa vida. Pessoas que têm constantemente pensamentos negativos sofrem várias consequências. Uma delas, companhias espirituais. O nosso campo mental ele é um fator de atração para as entidades que se sentem, claro, né, ligadas de alguma forma àquele nosso padrão de pensamento. Pergunta feita, né, por Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E qual foi a resposta que os espíritos apresentaram a Kardec? Muito mais do que podeis imaginar. Então, o nosso campo mental tem que estar sempre bem trabalhado. O exercício da meditação ajuda, hein? A nós começarmos a nos policiar mais em termos de campo mental. Uma prece pela manhã é fundamental, a leitura de uma página pela manhã, seguida da prece, é fundamental. À noite, antes de nos entregarmos ao repouso, se possível também a leitura de uma página, uma prece, nos ajuda muito, até na convivência, na espiritualidade com outras entidades. E a qualquer momento, quando sentirmos necessidade, uma oração nos ajuda a higienizar o nosso campo mental.
Como tem ocupado o meu tempo? Esse período de pandemia agora dá para pensar nisso bastante, né? Como tem ocupado o meu tempo? Estou fazendo alguma coisa útil que seja sempre de utilidade ao meu tempo. Que eu seja útil, não só para mim, para os outros também. Como andam as minhas conversas? Olha outra pergunta interessante para a gente pensar um pouco. Hein? As minhas conversas são conversas positivas ou são conversas em que eu fico só falando mal dos outros? Será que eu faço fofoca? Não, não posso fazer isso. Ou não deveria. Como tenho lidado com as pessoas, a começar com as mais próximas? Olha o que falávamos lá no princípio, né? Como está o meu relacionamento em família, com aquelas pessoas com as quais eu tenho mais ligação, os colegas de trabalho? Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Como anda o meu autocontrole? Esse é um exercício muito pessoal que cada um tem que fazer. Vou contar uma particularidade minha que eu faço questão de compartilhar com vocês. Até uma certa época, eu ficava muito irritado quando eu dirigindo, alguém vinha com um carro e colava na minha traseira e ficava naquela situação assim de querer que eu saia da frente. Aquilo me irritava muito. A partir do momento que eu fui percebendo o mal que aquilo me fazia e até o risco que poderia produzir, eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu não digo que eu já consegui me livrar totalmente da irritação, mas à medida que eu fui mudando a minha maneira de lidar com isso, melhorou muito. Sabe o que eu faço? Notei que quem está atrás colou na traseira e está nervoso para passar, assim que eu posso, eu ponho a seta e faço sinal para a pessoa ultrapassar. E ainda penso e até falo assim, num certo tom de voz, vá em paz, meu irmão. Ou vá em paz, minha irmã, porque às vezes são mulheres também. Vá em paz. E foi assim que eu comecei a dominar um pouco, né? Esse autocontrole que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nós perdemos a linha e a gente não sabe as consequências disso. Como tem sido a minha contribuição como tarefeiro espírita? Olha, voltamos agora para o ambiente, né? Das atividades espíritas. Eu tenho contribuído? Se eu sou líder de uma equipe na casa espírita, eu compreendo bem como eu sou um referencial para isso? E eu sei separar bem esse papel de líder para que isso não me traga nenhuma sensação de orgulho, de me sentir superior aos outros. Líder precisa saber conviver. Ele tem que ajudar também, mas ele é um referencial. Ele tem que despertar a motivação dos outros para poderem também fazer coisas boas e interessantes. E se eu não sou um líder, eu tenho ajudado a equipe de alguma forma? Como anda o meu esforço para colocar em prática os ensinamentos da doutrina? Esse esforço é permanente, é contínuo. A evolução é lenta, mas ela deve ser gradual, de acordo com o esforço que eu demonstro e que, de fato, eu levo à frente. A ajuda espiritual vem ao encontro do nosso esforço na busca pelo aprimoramento. Estamos aqui concluindo, né? O nosso encontro. Eu fiz questão de repetir esse pensamento que estava lá no princípio da nossa conversa. À medida que eu vou me dedicando, que eu vou demonstrando sinceridade no meu esforço, a ajuda é cada vez maior. Os espíritos amigos chegam, nos impulsionam, nos inspiram, e nós vamos conseguindo, mesmo que lentamente, resultados mais palpáveis. Eu deixo sempre, né, que possível, o referencial bibliográfico. Aqui nós temos vários livros de Joana de Ângeles, através do Divaldo. Temos também livros do Emanuel, através do Chico, Neil Lúcio, através do Chico, e, obviamente, o Pentateuco Espírita, que o nosso codificador nos trouxe. Foi o veículo, né, para que tivéssemos acesso à doutrina
espírita. Que nós saibamos lidar com esses e outros tantos livros que temos à nossa disposição, na busca de novas informações, para construir um conhecimento que irá, de fato, ser vivenciado no nosso dia a dia, se Deus quiser, e se nós, de fato, estivermos com essa vontade. Eu só posso agradecer a atenção de todos, peço desculpas se em algum momento não fui suficientemente claro, mas o prazer foi grande de estar abordando esse assunto, que é sempre um aprendizado. Quem tem a incumbência de preparar uma palestra, mais uma vez vai ter que estar pesquisando, reunindo informações, e é mais uma etapa de aprendizado. Que possamos continuar sentindo a paz do Cristo e que ela permaneça entre nós e no nosso íntimo, agora e sempre. Quando quiseres chorar e também te afastar da beleza da vida, e em teu peito a dor tiver guarida, ore em secreto e a paz se fará permanente. Lembra que Jesus está presente em todo o bem que se faz. Ore em secreto e a paz se fará permanente. Lembra que Jesus está presente em todo o bem que se faz. Quando quiseres chorar e em teu peito brotar a desventura, esqueça o mal e pense no bem, que será tua aventura. Ore em secreto e a paz se fará permanente. Lembra que Jesus está presente em todo o bem que se faz. Secreto e a paz se fará permanente. Lembra que Jesus está presente em todo o bem que se faz, em todo o bem que se faz, em todo o bem que se faz.